Tenho 75 anos e só aos 71 aprendi o que deveria ter aprendido aos 25. Sabe o que acontece com a maioria das mulheres brasileiras que se aposentam? 63% dos aposentados pelo INSS recebem até um salário mínimo. Um salário mínimo. Depois de décadas trabalhando, contribuindo, adiando. E entre as mulheres a situação é ainda pior, porque nós vivemos mais. A expectativa de vida de uma mulher brasileira hoje é de 81 anos. Isso significa que você pode passar 20, 25 anos dependendo de um benefício que o sistema nunca te ensinou a questionar. Eu contribuí pelo teto do INSS durante 40 anos. 40 anos, minha gente. E mesmo assim, quando parei para fazer as contas de verdade, não as contas da aposentadoria, as contas da vida, percebi que tinha caído numa armadilha que ninguém me avisou que existia. Hoje eu quero te contar sobre uma fórmula simples, ridiculamente simples. R$1 por dia. Isso é tudo. E o que esse único real por dia poderia ter feito pela minha vida e ainda pode fazer pela sua, vai mudar a forma como você enxerga cada pequena escolha financeira que faz. Fica comigo até o final. Não porque você precisa clicar em nada, não porque eu vou te vender um curso. Fica porque somos mulheres navegando num sistema que foi construído sem pensar em nós. E porque cada minuto que você passar aqui pode valer décadas de diferença na sua vida. Eu sei disso. Aprendi da forma mais difícil possível. Era uma terça-feira de setembro de 2014. Lembro com essa precisão porque era o dia antes do meu último dia no escritório. Eu estava sentada à mesa da cozinha do meu apartamento em São Paulo, no Ipiranga, com uma xícara de café coado esfriando do meu lado e o extrato de contribuição ao INSS aberto na minha frente. Tinha imprimido na véspera porque queria ver os números no papel. 40 anos de história numa folha. Fiz as contas pela última vez. Sorri. Fiz tudo certo, eu pensei. Todos esses anos dizendo não para mim mesma. Valeu a pena. 40 anos de carteira assinada. Contribuição pelo teto. FGTS que eu nunca toquei, exceto uma vez, em 1998, para reformar o banheiro quando o encanamento estourou e eu não tinha outra saída. Previdência privada, VGBL, que um gerente do banco me vendeu em 2001 como o seguro do seu futuro. Eu tinha feito tudo o que mandam fazer. O café esfriou completamente enquanto eu lia. Não percebi. No dia seguinte, último dia depois de 40 anos na mesma empresa, multinacional de logística no Brooklyn, comecei como secretária executiva, me aposentei como gerente de RH. Meus colegas me surpreenderam com um bolo de brigadeiro e um presente embrulhado em papel crepom dourado. Era uma caneta Parker. A diretora disse que eu era a memória da empresa. Alguém fez um discurso. Todo mundo aplaudiu.
carreguei a caixa com minhas coisas para o estacionamento pela última vez. Sem bolsa de trabalho, sem pasta, sem maleta. A leveza física daquele momento foi estranha. O ar tinha cheiro de brigadeiro e de aquele perfume específico de ar-condicionado de escritório que eu inalei todos os dias por 40 anos e nunca mais ia sentir. As portas do elevador fecharam. O aplauso ficou do outro lado. Agora eu finalmente posso viver, pensei. Mereci isso. Os primeiros 18 meses foram o que eu tinha imaginado durante décadas. Fiz uma viagem para Gramado com minha irmã. Tinha prometido isso a mim mesma desde 1987. Comprei uma poltrona que eu olhava havia 5 anos e nunca tinha comprado, porque sempre parecia luxo desnecessário. Coloquei o despertador às 8 horas e acordei me sentindo transgressora. Não olhei os números. Me sentia adequada. Não rica, adequada. E aqui está a parte que só entendi muito depois. Eu ainda estava adiando, esperando me sentir pronta para realmente viver, esperando que a paz chegasse sozinha depois de tudo que tinha feito. Numa terça de manhã, sem despertador, ouvi o barulho da rua do Ipiranga de uma forma que nunca tinha ouvido. O caminhão de lixo, o vendedor de gás batendo na botija, os pombos no parapeito. Aquela luz de manhã cedo que eu nunca via porque estava sempre no ônibus às 7. Pensei, está tudo bem, é exatamente o que planejei. Mas era. No 3º ano de aposentadoria, abri o extrato do INSS e li as letras miúdas pela primeira vez. Não as letras grandes, as letras miúdas. Tinha uma planilha no computador que eu não abria há 2 anos. Abri. Enquanto a tela carregava, a sala foi escurecendo. Eu não tinha ligado a luz e o sol tinha mudado de posição. Fiquei sentada com a luz azul do laptop no rosto, calculando. Ajuste por inflação. Teto do INSS. Custos fixos mensais. O plano de saúde, que tinha perdido ao sair da empresa e substituído por um plano individual que custava quase o dobro. Condomínio, IPTU, remédios de uso contínuo para hipertensão que comecei a tomar aos 58. Os números não pareciam certos. Devo ter feito um erro em alguma coluna, pensei. Não tinha feito erro nenhum. Liguei para o assessor financeiro do banco, o mesmo que tinha me vendido o VGBL em 2001. Ele falou sobre risco de sequência de retornos. Falou sobre erosão inflacionária. Falou sobre risco de longevidade em mulheres, como se eu fosse um ativo numa planilha. Eu entendi cada palavra. O que eu não consegui entender, e ainda hoje me pesa, é como passei 40 anos dentro desse sistema e ninguém mencionou isso até eu ter 68 anos. 40 anos de CLT. 40 anos de FGTS depositado direitinho. 40 anos de contribuição ao teto.
E a informação que mudaria minha estratégia chegou quando a janela já tinha fechado. Houve uma pausa na linha, longa demais para ser coincidência, depois que eu perguntei: então, o que eu faço agora? De madrugada, calculei a trajetória. Expectativa de vida saudável para mulher de 68 anos em São Paulo. Taxa de depleção das economias com o padrão de vida que eu tinha. A lacuna entre o que precisaria para viver com dignidade até os 85 e o que eu tinha de fato. O apartamento estava completamente silencioso às 2 da manhã. Lá fora, a sirene de uma ambulância na Avenida do Estado. Brilho da tela da calculadora do celular. Posso ficar sem dinheiro antes de ficar sem tempo, eu pensei. E foi a primeira vez na vida que eu considerei essa possibilidade de verdade. Não como abstração, como matemática. Você sabe o que é mais cruciante nisso? Não foi o número. Foi perceber que o sistema, o INSS, a CLT, os gerentes de banco com seus produtos de previdência privada, nunca foi construído para me ensinar a pensar por mim mesma. Foi construído para que eu confiasse nele, me aposentasse dentro dos parâmetros dele. E eu fiz, com perfeição. Mas contribuição máxima não é o mesmo que estratégia financeira pessoal. O teto do INSS em 2015 não cobria o custo real de vida de uma mulher de classe média em São Paulo com plano de saúde individual, remédios e apartamento próprio. Eu precisava de outra camada. E essa camada podia ter sido construída com valores ridiculamente pequenos por décadas, se alguém tivesse me ensinado isso quando eu ainda tinha tempo. Ninguém ensinou. Em junho de 2020, com 71 anos, saí para uma caminhada de manhã no Parque da Aclimação. Era uma quinta-feira, fazia sol, eu estava ouvindo rádio no fone de ouvido. Senti uma tontura. Depois, falta de ar. Sentei num banco de pedra. Um senhor que passava chamou alguém. Não lembro exatamente o que aconteceu nos 5 minutos seguintes. Lembro da ambulância. Lembro do cheiro de antisséptico. Lembro dos lençóis frios da maca no corredor do hospital. E do avental de papel que fazem todos os pacientes usarem. Aquele que transforma qualquer pessoa em o paciente do leito X, independente de quem você foi por 71 anos. O cardiologista tinha voz calma, médico experiente. Disse o diagnóstico com aquela precisão gentil que os bons médicos desenvolvem depois de repetir coisas difíceis, muitas vezes. Artéria, intervenção, stent. Eu entendi tudo. Fiz perguntas inteligentes. Assinei os papéis. Depois perguntei sobre o custo. Tinha plano de saúde individual. O plano cobriu a internação. Não cobriu tudo. Cobertura parcial de alguns procedimentos, carência de outros. O que saiu do próprio bolso foi uma quantia que eu não esperava. Numa semana em que eu já não estava trabalhando, já não tinha mais os anos de austeridade pela frente para repor. Eu tinha adiado minha saúde da mesma forma que tinha adiado todo o resto. Na sala de espera, dias depois, encontrei uma revista velha, amassada, com a lombada dobrada, sem data visível.
Era uma revista de finanças pessoais. Um artigo curto, de 2 páginas. Título simples: O poder do real por dia. Li de novo. Li uma terceira vez. Peguei o celular e abri a calculadora. R$1 por dia. R$365 por ano. A 7% de rendimento composto, uma taxa conservadora dentro da realidade do Tesouro Direto brasileiro, dos 25 aos 65 anos, 40 anos, aproximadamente R$138 mil. R$3 por dia, o preço de um cafezinho no bar da esquina, acumulados da mesma forma, aproximadamente R$414 mil. Olhei para as moedas na carteira, moedas de R$1, de 50 centavos, moedas que eu carregava na bolsa e raramente usava, porque hoje tudo é Pix. A textura das moedas na palma da mão, a luz fluorescente fria da sala de espera. E aquela matemática tão simples que dói. Eu não precisava sacrificar tudo, pensei. Precisava começar pequeno e continuar todo dia. Pós-cirurgia, recuperando no apartamento, tentei explicar a matemática para minha filha. Ela tinha 46 anos, 2 filhos, emprego CLT, financiamento de apartamento. Ela me ouviu, com aquele amor paciente e um pouco cansado que os filhos adultos têm quando os pais insistem num assunto. Olhou o celular brevemente, concordou com a cabeça, não agiu. E eu entendi naquele momento, sem raiva, o sistema funciona exatamente como foi projetado. Ele funciona porque a obediência das pessoas, contribuir no máximo, confiar nas instituições, não questionar a matemática do próprio futuro, é o que o sustenta. Toda vez que alguém decide não começar pequeno, não guardar o R$1 por dia porque não faz diferença, o sistema ganha mais um colaborador fiel por 40 anos. Toda vez que alguém começa, mesmo que seja R$1, mesmo que comece tarde, mesmo que seja só para sentir o que consistência diária parece nas mãos, o sistema perde um pouco do seu poder sobre ela. Tenho 73 anos e começo o pote. Um pote de vidro pequeno, do tipo que antes tinha goiabada dentro, aquele com a tampa de rosca dourada. Comprei na feira do bairro porque o formato me agradou. Coloquei sobre a bancada da cozinha, do lado do porta-temperos. Toda manhã, antes do café, ponho uma moeda. Não estou reconstruindo meu futuro financeiro. Tenho lucidez suficiente para saber que a janela de 40 anos não existe mais para mim. Estou fazendo outra coisa. Estou ensinando a mim mesma o que compromisso diário parece no corpo. No gesto físico de abrir o pote, pegar a moeda, soltar. A primeira moeda bateu no fundo do pote vazio com um som nítido e claro. Aquele tipo de som que ressoa mais do que deveria,
como o som de uma decisão. Esse é o som que eu gostaria de ter ouvido aos 25 anos. Depois de começar o pote, sentei para pesquisar o que R$ 1 por dia parece na prática no Brasil de hoje. Não em teoria, na prática. Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, ou Tesouro Selic. Aporte mínimo de R$ 30, aportes mensais automáticos. Peguei um caderno espiral, o de capa vermelha que uso para receitas, e escrevi os números. R$ 1 por dia. R$ 31 por mês. A 7% ao ano, conservador dentro do histórico brasileiro de longo prazo, mesmo descontando inflação, com Tesouro IPCA+. Em 10 anos, aproximadamente R$ 5.300. Em 20 anos, aproximadamente R$ 15.700. Em 30 anos, aproximadamente R$ 37.500. Em 40 anos, aproximadamente R$ 88.000. Sublinhei o número dos 40 anos 3 vezes. R$ 3 por dia. O preço do cafezinho, o preço da barra de chocolate, o preço da gorjeta que a gente arredonda sem pensar. Em 40 anos, a 7%, aproximadamente R$ 264.000. R$ 5 por dia, menos que uma passagem de metrô ida e volta em São Paulo. Em 40 anos, quase R$ 440.000. O risco da caneta no papel do caderno. O cheiro de café passando na cafeteira e aquela satisfação particular de um número que não mente, que não tem agenda, que não vai te vender nada, que só responde à matemática do tempo e da consistência. Isso é o que eu deveria ter aprendido aos 20 anos, eu pensei. Não como fazer declaração de R. Não as regras do FGTS na rescisão. Isso, o poder absurdo de começar pequeno e não parar. Hoje tenho 75 anos e seguro o pote com as 2 mãos. 2 anos de moedas diárias, mais os dias em que coloquei 2 ou 3, porque estava me sentindo generosa comigo mesma. O pote tem um peso que surpreende. Vidro cheio é mais pesado do que parece quando está vazio. A frialdade do vidro nas palmas da mão, num dia de inverno paulistano. Não penso no meu próprio futuro quando seguro esse pote. Fiz as pazes com minha matemática. Penso em você. Não sei quantos anos você tem. Não sei se você tem 25 e está começando, ou 45 e está no meio, ou 60 e está prestes a encerrar o ciclo de trabalho. Mas sei de uma coisa: aposentar pobre não significa só não ter dinheiro. Aposentar pobre é ter trocado 40 anos de pequenas escolhas diárias por um número no extrato que não pode devolver o tempo adiado. É ter dito não para si mesma, para viajar, para descansar, para cuidar da saúde, para se conhecer fora do escritório, porque você estava sendo disciplinada, responsável,
confiável. E depois descobrir que a disciplina foi canalizada para o sistema errado, da forma errada, sem a camada que ninguém te ensinou a construir. R$1 por dia não salva ninguém que começa aos 73, mas salva quem começa aos 25, aos 30, aos 40, talvez até aos 50, dependendo da sua situação. O sistema quer que você ache que isso é complexo demais, que você precisa de assessor financeiro, que você vai entender melhor quando tiver dinheiro suficiente para investir de verdade. Não vai. Você começa com o que tem. R$30 por mês no Tesouro Direto. R$1 por dia num pote de vidro. Até criar o hábito no corpo. Até a consistência virar parte de você. O som da primeira moeda no fundo do pote vazio. Não é sobre o dinheiro, é sobre a decisão de parar de se adiar. Essa decisão, essa pequena decisão diária, é a coisa mais subversiva que uma mulher pode fazer dentro de um sistema que foi construído contando com a sua postergação. Comece, hoje, com o que você tem. Eu gostaria de ter começado muito antes, mas fico feliz que você esteja aqui, porque significa que talvez você comece agora.